Bom dia, sábado, dia 4 de dezembro de 2021. E com muita alegria convidamos a todos vocês que nos assistem se inscreverem nos canais do YouTube do A Caminho da Luz e do Gealme. É muito fácil, é só digitar a sigla lá na pesquisa do YouTube, vai abrir o canal, clicou a inscrição, pronto, é só isso. E está feita a inscrição e nos ajuda a melhor divulgar a doutrina. E agradecemos a todos que participaram na live com o Jorge Alahá. Pena que nós só podíamos contar com alguns minutos com o pensamento de Jorge Alahá, porque ele estava num evento profissional, num hotel, e a internet desse hotel não estava atendendo às necessidades. Então, teve um momento da palestra que interrompeu o sinal e não podemos mais contar com o Jorge Alahá. E contamos com o auxílio de um grande amigo, Heitor Mendes, do Grupo Espírita Joana d'Arc, que entrou rapidamente também na nossa live para que ele pudesse dar prosseguimento no tema que Jorge Alahá estava desenvolvendo. Então, agradecemos imensamente ao Jorge, agradecemos, né, pelo seu esforço em estar junto conosco, manter o compromisso assumido, agradecemos ao Heitor, que aceitou, né, de forma assim rápida o nosso convite para ingressar no nosso trabalho e agradecemos a todos que participaram. Tivemos a participação de mais ou menos aí 8 a 10 estados brasileiros participando, né, de diversos pontos, de diversas cidades desses estados. Então, agradecemos a todos que dedicaram parte do seu tempo para estar conosco em mais essa live. Então, participe conosco toda sexta às 19h50. E todas as nossas lives são interativas. Você participa lá no chat com seu comentário, com a sua pergunta, e o expositor responderá as suas perguntas ao vivo. E agradecemos também aos parceiros que estiveram junto conosco, a Web Rádio Fraternidade, né? O Rubens, a Divina, a Patrícia. Agradecemos também aos demais parceiros, a TV Nova Luz, Rede Amigo Espírita, TV 7, TV Secal, que confiam no nosso trabalho e estão junto conosco. Um grande abraço a todos. E mais uma vez estamos aqui refletindo com o Livro dos Espíritos, parte primeira das causas primárias, capítulo 4 do princípio vital, e o item A Vida e a Morte. Então, nós, nesse momento, finalizando esse item A Vida e a Morte, Kardec faz uma nota que diz assim: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem.
É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder seria, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como que pilhas ou aparelhos elétricos que nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade de apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida, preste a extinguir-se. Então, aqui o Kardec, nesta nota, nos dá uma aula sobre o fenômeno chamado morte, que não é o fim, que, segundo até um expositor espírita, um juiz de direito, Haroldo Dutra Dias, diz que implantaram uma mentira na sociedade humana que vem atrasando o seu desenvolvimento. É a chamada morte. E o Espiritismo veio matar a morte, por assim dizer, aquela morte chamada o fim, porque não é o fim. A vida prossegue. E se você tiver a oportunidade de ler essa obra que nós estamos aqui divulgando em etapas, que é o Livro dos Espíritos, você vai ter a convicção, como eu tive, de que a morte não existe. E assim nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e que possamos estar em outras atividades e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. Divulgamos também os nossos estudos toda semana, online. Às segundas-feiras, das 19h30 às 21h15, O Céu, o Inferno e a Gênese, dois livros de grande importância no movimento espírita. Às terças-feiras, das 20 às 21h30, Diálogo com as Sombras, de um grande escritor, na época encarnado, Hermínio Miranda. E às quintas-feiras, das 17h30 às 19h, Amor, Imbatível Amor, dando prosseguimento à série psicológica de Joana de Ângeles, um espírito que se comunica através de Divaldo Franco. E para você participar de todos esses estudos, é só você clicar no link. Onde você consegue o link? Solicite nesses canais que você está vendo aqui na tela, ou pede para entrar no grupo do WhatsApp, que você receberá o link toda semana dos estudos e você participa a hora que quiser, quando quiser, desses estudos, que ele não é palestra, é estudo. Você participa o tempo todo, à medida que você deseja, para tirar suas dúvidas, fazer as suas conclusões,
fique à vontade de fazer isso. E mais uma vez agradecemos a Deus e que nós possamos estar aqui amanhã dando prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos, um ótimo sábado e um ótimo final de semana para todos nós. Graças a Deus.